Muito bem, esse é o canal do Silvio Félix. Eu peço a você que está nos assistindo que deixe o seu like, ative o sininho para receber novas publicações. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Alfredo Rocha. Alfredo Rocha é o maior palestrante do Brasil, faz palestras há mais de 30 anos em centenas de empresas por todo esse país, que é um país gigante. Então, para mim é uma honra e certamente vocês vão gostar dessa conversa que vai ser muito informativa e divertida. Alfredo Rocha, 30 anos? Ô Silvio, primeiro obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você, você sempre prestigiando o meu trabalho, sempre esteve presente nas minhas palestras e primeiro eu quero agradecer, né, e agradecer também pelo convite e agradecer a você também que está aí, que vai participar desse bate-papo com a gente. São 32 anos. 32 anos. Como palestrante desde 1990, né? Então eu sou um dos pioneiros nessa área de palestras no Brasil. Do século passado. É isso aí, viu? E é interessante o mercado das palestras, Silvio, que ele não existia no Brasil, né? Certo. Com a abertura, né, do nosso país, com a democratização do nosso país, né? Então vieram também as ideias. E aí iniciamos, eu estou no ramo de palestras assim desde os anos 80, vendendo, promovendo, como palestrante profissional. Naquela época não tinha tantas palestras como a gente vê hoje. Tinha. Quase nada. O que bateu na sua cabeça? Vou dar palestras, vou ministrar palestras. É uma coisa que a gente percebeu, eu percebi que tinha um grande nicho aí de busca de ideias, né? Uhum. E eu trabalhava vendendo livros. Depois eu vendi umas fitas cassetes que continham livros gravados. Hoje está na moda os audiobooks, aqui mesmo no YouTube tem muito, né? Uhum. Mas na época era um programa americano que chegou do Texas, de Waco, do Texas, chamado Success Motivation Institute. E eram livros gravados em fitas cassete. E eu visitava o cliente, porta a porta. Livro era difícil de vender, porque o pessoal não gostava de ler. Mas ouvir era mais fácil. E como para vender eu tinha que conhecer o conteúdo, então eu ficava ouvindo as fitas. Os livros entraram na minha mente. E aí eu ia fazer a venda e o pessoal falava, poxa, você falou umas coisas legais. Dá para você falar para o meu pessoal? Eu lembro uma vez em Porto Alegre, rapaz, uma grande empresa chamada Miqueleto, eu fiz uma venda para a moça de recursos humanos. E era um bate-papo nos 40 minutos sobre o produto, que eram as fitas cassetes que tinham livros contendo lá dentro. Ela disse, dá para você voltar amanhã e fazer essa apresentação de novo? Eu falei, puxa, que legal. Uhum. Para quem? Ela disse, eu vou arrumar umas pessoas aqui. Cheguei no dia seguinte, eu era menino, nos anos 80, 84, 83. Que idade você tinha, Alfredo? Você é de que ano? 20. Eu costumo dizer que eu estou na casa dos 40, Silvio. Eu estou com 40 e 19 anos. 40 e 19. Então você era um vendedor com 20 e poucos anos, visitando uma empresa... Gigante, mano. Você nasceu de Limeira, certo? Limeirense. Nossa, muito carinho, leva o nome da minha cidade. Limeira, interior de São Paulo, você que está nos vendo em outros cantos do Brasil. Limeira, interior de São Paulo. Você contava essa história que estava no Rio Grande do Sul. Estava no Rio Grande do Sul, né? Fui de Limeira, eu tinha um amigo, falou, vamos vender lá no Sul? Falei, vamos. Eu tinha 20 anos na época, comecei a vender com 17, 18 anos comecei a vender. Aí no dia seguinte eu voltei e tinha uma sala em U, e toda a liderança da empresa ali para ouvir. Falei, caramba, que legal. Para mim, eu menino, né? Tímido, mas encarando as dificuldades. Fiz uma apresentação ali e fiz uma venda, vendi várias, era uma pasta que continha as fitas cassete, eu fiz uma venda ali de um mês, e eu falei, caramba, esse negócio é legal, isso nos anos 80, aí nos anos 90 comecei como palestrante profissional, dando as minhas palestras, porque o pessoal pedia para eu falar para os funcionários deles, e eu falava, eu falei, eu vou cobrar esse negócio, aí em 90 comecei as palestras, trabalhei com ótimos palestrantes, né, Wilson, Otton, e criei o meu jeitão de fazer a palestra. Alfredo, eu costumo dizer que quem vende livro vende qualquer coisa no Brasil. É verdade. Você já foi vendedor de livros. Rapaz, porta a porta, door to door. Eu lembro que nos meus 14 anos, meu pai era uma pessoa muito simples, um caboclo, mal foi à escola e aprendeu a ler e escrever no Mobral, no movimento de alfabetização
brasileiro, movimento brasileiro de alfabetização, né? Pouca gente se lembra como que era isso. Mas um dia que um vendedor de livros passou na porta da nossa casa, batendo lá na porta, o meu pai pediu para ele entrar em casa. Apontou para mim, eu tinha perto de uns 13 anos, estava na 7ª série. E meu pai falou, esse livro vai ajudar ele a aprender mais na escola? Aí o vendedor falou, certamente, que era uma enciclopédia. E aí meu pai ficou do lado enquanto esse vendedor fez a sua apresentação. No final ele perguntou para mim, o meu pai, você gostou dos livros? Eu disse, não pai, eu gostei, acho que... então eu vou comprar. Então, eu acho que é uma cena que a gente não vai ver mais hoje. É raro. Não é? Você vê, seu pai era um homem, como você falou agora, ele aprendeu a ler e escrever já, né, através do Mobral, que eu lembro muito bem do Mobral, mas era um homem inteligente. Né? Ele percebeu... Verdade. Porque uma coisa, né, Silvio, é ter cultura, outra coisa é ter inteligência. Né? Quer dizer, ele poderia não ter cultura, mas era um homem inteligente, percebeu que tinha uma oportunidade ali de ajudar o filho, alavancar o filho, né? E olha que beleza. Olha, eu quero aproveitar essa oportunidade que você está dizendo isso, porque numa das suas palestras eu me emocionei, porque você quis definir o que é uma pessoa de sucesso. Sim. E se eu me recordo bem, você disse, a minha mãe é uma pessoa de sucesso. Sim, quando você começou a falar, eu já lembrei. É porque hoje em dia, né, a gente tem que tomar um cuidado danado que a própria mídia, ela tenta impor para as pessoas o que é sucesso, né? Então aí mostra aviões, mostra carrões, né? Ela tenta impor. A lancha. Você que é jovem, olha, se você for jovem, tome muito cuidado, tá? Porque o jovem, ele vai muito por esse caminho. Olha, para eu ser feliz e ser um sucesso, se eu tiver aquele carrão, eu sou. Se eu não tiver, eu não sou. Não é por aí, jovem. Se eu for convidado para aquela festa badalada, famosa, eu sou um sucesso. Se eu não for convidado para aquela festa badalada, famosa, eu não sou. Ô jovem, fique ligado, não é por aí. Não é mesmo. O que é uma pessoa de sucesso? A minha mãe era uma pessoa de sucesso. Foi uma das pessoas mais bem-sucedidas que eu conheci na minha vida. A minha grande heroína não foi nenhuma cantora, nenhum cantor, nunca foi. Foi a minha mãe. E o que é uma pessoa de sucesso? Uma pessoa de sucesso é uma pessoa que tem as suas metas. Não aquelas metas que alguém tenta impor para elas. Ela sabe o que é importante, o que realmente importa. Para ela. Por exemplo, tem pessoas que nunca vão ser convidadas para aquela festa badalada e são um sucesso. Exatamente. Tem pessoas que nunca vão andar naquele carrão e são um sucesso. Exatamente. Tá certo? Então fique ligado. A minha mãe tinha uma meta. A meta da minha mãe era o quê? Era casar com um homem que ela amava, montar uma família de filhos honestos e trabalhadores e viver uma vida feliz com esses filhos. E cuidar desses filhos, cuidar dessa família. Ela venceu. Ela venceu. Ela venceu. Ela venceu. Ela casou com... Os meus avós não queriam que ela casasse com meu pai, Franklin Correa Rocha. Ela casou com meu pai. Ela encarou lá atrás, lá nos anos 40. Ela casou com o homem que ela queria. Ela construiu... Ela teve 6 filhos. E ela cuidou desses filhos. Minha mãe viveu até os 93 anos de idade. E foi um exemplo de sucesso e de liderança na minha família. Então, a minha mãe... Por quê? Então, sucesso, você que é jovem, fique ligado. Sucesso é a realização do seu sonho, mas do seu. Daquilo que você escolheu. Não daquele que estão tentando te impor, né? Impor. Você tocou num assunto importante. Você acabou de me responder o que eu só vou fazer a pergunta para complementar. Então, quer dizer que a pessoa de sucesso é aquela que consegue as metas, os seus objetivos, mas que ela tem. Ela não é refém ao que a sociedade, ou mesmo a mídia, ou mesmo costumes que vão e voltam e somem, estabelecem para ela. Você usou uma palavra aí que é a palavra perfeita, refém. Hoje nós temos que tomar um cuidado danado que nós estamos ficando refém. Refém de uma série de coisas que alguém tenta nos impor.
Há um tempo atrás, um amigo meu disse: Alfredo, eu queria entender um pouco de política. Eu falei: olha, eu não entendo de política. Então faz o seguinte, ó, mas eu aprendo, eu sou um ouvinte. Então eu indiquei para ele 3 programas que defendiam uma linha de pensamento. E depois eu indiquei outros 3 programas, ou seja, que defendia uma linha de pensamento totalmente contrário, para que ele tivesse a visão dos 2 lados, dos 3 lados, de todos os lados possíveis, para depois ele tomar a sua decisão e não ficar refém. Você já ouviu falar da história da pirâmide da verdade? Eu vou contar essa história rapidamente em 1 minuto. Os discípulos disseram: mestre, nós estamos prontos para que o senhor nos diga qual é a verdade. O mestre disse: a verdade é uma pirâmide, está do outro lado do mundo. Só que, veja bem, para não ter problema, eu vou dividir o grupo em 4. Um vai pelo sul, outro pelo norte, outro pelo oeste, outro pelo oeste. E quando vocês encontrarem a verdade, vocês voltam para cá. Saíram, depois de muitos anos voltaram, Silvio. O primeiro grupo veio correndo: mestre, nós vimos a verdade. Sabe, a verdade é uma pirâmide linda, ela é vermelha, cor do sangue. O mestre só ouviu. Daqui a pouco chegou o segundo grupo, né, e disse: mestre, nós vimos a verdade, é uma pirâmide, ela é linda, ela é azul. O primeiro grupo disse: não, mestre, é vermelha. O segundo grupo disse: não, é azul. Aí chega o terceiro grupo, que foi pelo leste. Disse: mestre, nós vimos a verdade, mestre. Ela é dourada, é amarela, cor do sol. O grupo um disse: não, é vermelho. O grupo não, é azul, não é amarelo. Aí chega o último grupo: mestre, nós vimos a verdade, é verde, cor da mata. O mestre só ouviu e eles discutindo, se degradando. Aí chegou uma hora que o mestre disse: olha, vocês estiveram tão próximos, mas infelizmente não conseguiram enxergar. A verdade é uma pirâmide, mas vocês tinham que escalar a pirâmide e chegar lá no ápice, lá no alto. Aí lá do alto vocês iriam observar toda a verdade. Porque ela pode ser vermelha de um lado, ela é azul do outro, é dourada do outro. Depende do ponto de vista. Depende do seu ponto de vista. Então veja o todo, né? Então é muito... Você usou a palavra refém. Cuidado para não ficar refém, porque vão tentar te impor coisas aí, né? Bom, uma das coisas que você fala muito nas suas palestras sobre a confiança. Hoje em dia, você acha que as pessoas estão menos confiantes que nas gerações passadas? Muito menos, né? Né? Hoje em dia, tá até na moda a tal das fake news, né, Silvio? Você vê que está sendo tratado de uma maneira até mesmo, né? A gente não sabe se é verdade ou não é uma coisa que você está vendo. Tem gente que jura que é e de repente você vai ver, não é aquilo. Não é verdade? Ô Alfredo, aproveitando, você vê que coisa, eu falo muito sobre isso. Essa é a vantagem da gente envelhecer. A gente olha para trás e começa a ver que algumas mudanças que a gente não pensava que fossem possíveis, elas aconteceram. Eu digo que o ser humano levava 6.000 anos para ver uma mudança. Tanto é que no Império Romano, na época de Cristo, a gente vê os romanos, que eram muito, vamos chamar, modernos para a época, né? Depois disso, 1.000 anos depois, tem os vikings. E a gente vê os vikings, parece que são mais atrasados que os romanos, 1.000 anos depois. Depois precisa de 500 anos para chegar na Idade Média. Então não são mais 6.000 anos, não são mais 1.000 anos, agora são 500 anos para ver grandes mudanças. Mas depois de 200 ou 300 anos, mais ou menos, ocorre a abolição dos escravos, a indústria, a formação de boa parte das nações, começa a República e nós chegamos com 100 anos, em 1900. Aparecem os carros, os aviões, aí em menos de 50 anos, nós já temos televisão com válvula, depois com 10 anos transistor, aí vem o chip. Agora com menos de 10 anos a gente vê grandes mudanças, agora com menos de 1 ano. Então isso para mim é o que eu chamo de progressão geométrica. É a progressão geométrica que se aplica às mudanças do mundo hoje. Não é mais progressão aritmética, né? Então, aquela que você tem que somar 1 mais 1, que é 2, não, é 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, 4 mais 4, e assim por diante.
Então, eu percebo que isso mexeu com o comportamento das pessoas e retirou uma coisa que era fundamental na vida do ser humano, a confiança. Hoje a gente tem dúvida para tudo. Sim, sim. Então, e é interessante que quando falta confiança, observe, por exemplo, no mundo dos negócios, né? Quando há confiança na economia, por exemplo, se há confiança na economia, tem mais crédito. E se tem mais crédito, as coisas acontecem numa velocidade maior. Verdade. Se falta confiança, falta crédito e as coisas não andam. Isso na economia é assim. E nos relacionamentos também, né? Quando há confiança, por exemplo, você me chamou para esse podcast. Eu vim aqui bater esse papo com você. Porque há um relacionamento entre nós de confiança. Então, rapidamente, quando a sua assessoria entrou em contato comigo, eu falei para a minha assessoria, puxa, marca lá com o Silvio, porque há essa confiança. Então, quando há confiança, tudo rola, tudo acontece de uma maneira mais gostosa, mais legal, mais fácil. Sim. Mas no mundo de hoje, né? No mundo de hoje, essa confiança, ela está bastante abalada, justamente porque todo mundo quer dar a sua opinião, e às vezes essa pessoa que quer dar a sua opinião, ela não tem um embasamento, sabe? Ela não tem ali um repertório, ela não estudou sobre o assunto. Por isso que eu tomo cuidado onde eu dou opinião. Por exemplo, eu não dou opinião em coisas que eu não conheço. Mas isso é um drama enorme, Alfredo, porque você... hoje a gente vê que tem pesquisa que perguntam: você confia na palavra do presidente? Você confia no que saiu em tal órgão de imprensa? Porque hoje tem que se pesquisar a confiança. Não é mais do fato que se ele aconteceu ou não aconteceu. Sim. Então é mais ou menos assim: o fato aconteceu e tantas pessoas acreditaram. E tantos por cento de pessoas não acreditaram. Quer dizer, você fica... Não é mais tão importante se aquela notícia é verdadeira ou não, mas se as pessoas confiaram. Sim. É uma loucura isso. Você pensar que o fato pode ser verdadeiro se as pessoas acreditarem que foi. Mas ele pode ser uma mentira. Você vê, é complicado. E pode ser uma verdade e as pessoas acharem que não é verdade. Ele deixa de ser verdade. Sim. Isso é uma loucura. Sim, sim. E é perigoso, né? É uma loucura e é perigoso, é complicado. Agora, trazendo a confiança assim também, que eu trabalho muito nas minhas palestras, a confiança, ela se baseia em duas pilastras principais. Né? Primeiro são os valores, são os princípios e tudo mais. Certo. E segundo, é a competência. Né? Quer dizer, você também precisa... A competência daquele funcionário, daquela pessoa. Por exemplo, minha mãe, eu confiava totalmente na minha mãe, mas certo. Eu nunca coloquei minha mãe para ser minha gerente de vendas da minha empresa. Por quê? Porque eu não confiava na minha mãe para ser gerente de vendas da minha empresa. Eu não confiava na minha mãe para ser a gerente administrativo da minha empresa. Então, eu confio na pessoa, então não. Então, ela se baseia em duas coisas: certo. Os valores, os princípios, mas também a competência. Então, você perde a confiança se o seu chefe pediu para você fazer uma tarefa e você não fez aquela tarefa. Você poderia falar que, olha, eu não sei fazer, o senhor me ensina. Mas se você falar que vai fazer, é bom que você faça. Se você falar que vai entregar, é bom que você entregue. Alfredo, isso quer dizer que... talvez muitos empresários vão assistir essa nossa conversa. Quer dizer que às vezes um funcionário muito bom pode ser desvalorizado pela empresa porque está na função errada. Sim. Porque ele é bom para uma tarefa, mas não há confiança nele para outra. Isso, perfeito. E aí ele de repente vai fazer outra coisa e você perde aquela pessoa. Não é? Perfeito. Por exemplo... A competência gera confiança. A competência gera confiança. Por exemplo, não me pergunte sobre política. Eu tomando uma cerveja, sabe, tomando um vinho, eu posso dar a minha opinião. Mas eu não posso pegar um microfone nas minhas palestras, ou aqui nesse podcast, e ficar aqui falando sobre política, porque eu não tenho competência. Eu não tenho competência para isso, eu não tenho estudo para isso. Eu não posso chegar aqui para você e ficar falando sobre vacina. Sabe? Porque eu não tenho competência para falar sobre vacina. Eu tenho as minhas opiniões. E agora é uma convicção minha.
E eu vou buscar as minhas fontes. Agora, para falar sobre liderança, para falar sobre confiança, sobre qualidade total, sobre liderança, sobre venda, sobre controle emocional. Sobre a habilidade. Essas coisas nascem com a pessoa também, né, Alfredo? Tem um lado que nasce, sim, com certeza. Né? Tem a vocação, chamada vocação. Vocação, né? É a vocação, tem um lado. Mas agora, confiança, só mais uma. Eu não posso deixar passar isso aqui. Confiança é como uma conta bancária. Confiança você tem crédito e débito. Então faça uma análise aí você. Você se relaciona com as pessoas. E com essas pessoas com as quais você se relaciona, você tem crédito e você pode ter débito com ela. E fique atento com o seu chefe. Pô, como é que eu estou com o meu chefe? Eu estou com crédito com o meu chefe? O crédito é o seguinte, ó, os meus valores, meus princípios, a missão da empresa, eu entrego o que eu prometo, então eu tenho crédito. Sim. Você só vai ser promovido numa empresa se você tiver crédito, mas às vezes você tem débitos, e se você tiver débito, corra atrás, com seu marido, com a sua esposa. Por exemplo, uma vez eu chamei uma namorada minha, eu tinha separado e fiquei um tempo sozinho, depois eu arrumei uma outra namorada. Ali logo no começo do relacionamento, uma besteirinha, Silvio. Eu chamei a minha namorada atual, na época, né? Que já não é mais também, mas a minha namorada atual na época, pelo nome da minha ex-mulher. Mas isso... Mas na hora, onde é que foi a confiança? A confiança caiu. Aquilo você detonou. Rapaz, olha, para eu conseguir compensar esse débito, porque foi um débito, né? Você acha que ela olhou para mim e disse, não, tá tudo bem, é que você falou muito tempo o nome da outra pessoa, vocês ficaram juntos um bom tempo, isso é normal acontecer. Você acha que ela teve essa compreensão? Não. Você não esqueceu ainda e tal, ou seja, eu criei um débito, né? Então você cria um débito com as pessoas em relação à confiança, é assim, com o seu marido, com a sua esposa, com o seu namorado, com o seu chefe, com o seu subordinado. Você que é líder também, você cria com seus subordinados, com seus funcionários, débitos e créditos, então é bom a gente ficar atento, né? Agora, onde há confiança, há prosperidade, e onde há confiança, há um clima gostoso e tudo mais, né? Você falou de uma coisa muito interessante, a entrega, uma palavra bem atual, né? Eu costumo dizer atual porque eu costumo dizer que não é mais moderno. Moderno é coisa de velho, né? Moderno é coisa ainda. Falar que é moderno já revela que já passou. Uma palavra muito atual, entrega, né? Quando você vê que uma pessoa numa corporação, numa empresa, numa equipe, já não está realizando aquele trabalho que ela deveria, ou que se esperava dela, não está 100% do que ela é capaz de fazer. Não está entregando, como se diz hoje. Você está desenvolver uma palestra de gestão emocional. Você acha que o desempenho da pessoa é afetado? Ela não vai bem, mas não é por causa dela, às vezes é por causa do lugar, o que faz uma pessoa entregar 100% do que ela é capaz? Então, eu vou pegar duas coisas importantes aí, né? Pegando o gancho aí primeiro o gancho da mudança que você falou. As mudanças exponenciais, as mudanças não são mais aritméticas, elas são exponenciais, né? E isso, por exemplo, você citou agora há pouco, as coisas demoravam para mudar. Por exemplo, hoje coisas velhas para nós, Silvio, é coisa de 2 anos atrás. Coisas velhas para os nossos pais, eram coisas de 40 anos atrás. Quando a minha mãe, quando o seu pai falava de coisa velha, era coisa de 30, 40, 50 anos atrás. Hoje coisas velhas são coisas de 2 anos atrás. 2 anos atrás já é coisa velha. Então essa mudança em alta velocidade, ela trouxe o quê? Ela trouxe uma série de emoções. Mexeu assim, com a pessoa? Mexeu com essa a pessoa. Essa mudança, né? Muito rápida, do jeito que tá, a gente não estava preparado. O TikTok não tinha 2, 3 anos aqui no Brasil. Você vê, e hoje é um sucesso no Brasil, no mundo, né? No planeta, né? Então essas mudanças em alta velocidade, por exemplo, uma pandemia que nós vivemos aí. Essa pandemia, para a gente ficar sabendo aqui no Brasil, uma coisa que tinha acontecido lá na China, ia demorar muito tempo. A própria pandemia, ela se espalhou da forma que se espalhou, de uma maneira veloz, rápida, do jeito que se espalhou, por causa dessas mudanças. Quer dizer, quanto tempo demorava para vir da China para os Estados Unidos, para a Europa, para o Brasil?
isso há 40, 50 anos atrás, era raro você viajar. Ia demorar muito. As notícias da Segunda Guerra Mundial demoravam para chegar. Aí tinha isso bem depois da Segunda Guerra Mundial, o repórter Esso, isso nos anos 70. Sim, sim. Porque você, para saber o que estava acontecendo, você tinha que ligar no rádio ali e ela chegava com dias de atraso. Exato, exato. Hoje é online. Por exemplo, eu estava jantando com um amigo, quem dava as notícias para nós era o repórter Esso. E depois, quando eu era menino, mocinho, era o Cid Moreira, né? Uhum. Eu estava jantando com um amigo há um ano atrás, algum tempo atrás. A gente na janta, daqui a pouco o garçom chega e diz assim, ó, o Gugu morreu. Eu falei, como assim? O Gugu, o apresentador, morreu. Mas eu nem sabia que ele estava doente. Não, ele não estava doente. Ele estava lá nos Estados Unidos, ele caiu e morreu. E o garçom sabia disso? Quer dizer, o repórter Esso naquele dia, né, o Cid Moreira naquele dia, foi o garçom. Ali, em tempo real. Quer dizer, então as coisas acontecem em alta velocidade. Então, essa pandemia, por exemplo, ela se espalhou pelo mundo numa velocidade gigantesca graças a essas mudanças rápidas que estão acontecendo no mundo de hoje. Mas tem uma coisa boa também, Silvio. Uma vacina conseguiu ser produzida de uma maneira também rápida, graças também a essa tecnologia do mundo moderno. Graças às transformações. Então, as mudanças rápidas, elas é o que tem para hoje. Alguém pode falar, ela é boa ou ela é ruim? Não, é o que tem para hoje. Nós temos que nos adaptar, como disse o Charles Darwin. Mas nos adaptar. Essa mudança, ela acontece na cabeça das pessoas também. Sim. Não é verdade? E muito. Verdades que eram absolutas há alguns anos já são relativas. Sim, sim, sim. Eu vou dizer por quê. As igrejas mudaram. Tinha igreja que não podia ter uma bateria e uma guitarra, que já era coisa do demônio. E hoje ela tem um estúdio de produção musical. Sim. Igreja que não é só igreja, não. Eu digo corporações, empresas. Algumas coisas não eram toleráveis na propaganda, né? Ou dentro do mundo corporativo, dentro das empresas. E hoje as empresas estão usando um exemplo é o Magazine Luiza, por exemplo, que se tornou uma empresa forte nas vendas online, mas muita gente torcia o nariz, né, lá atrás, dizendo, não, a venda tem que ser presencial, o vendedor tem que estar na frente do comprador. As mudanças, elas estão tão grandes que elas assumiram comportamentos mesmo na família. Você, no Dia das Mães, eu vi gente, né, e também ouvi muitas histórias, de que estavam os filhos, a mãe, o pai, e todo mundo, cada um com o celular na mão. Não é? Você vai no restaurante e você olha para as pessoas, você vê isso na mesa ao lado. Tem 4 pessoas, tem 4 celulares. Há momentos que eles conversam, mas há momentos que cada um está vendo, checando as suas mensagens no celular. Sim. E você, com essa grande experiência sua, onde vamos parar? Então, você estava falando do emocional, né? Aí também, as mudanças, elas acontecem em alta velocidade, traz desafios para todo mundo e mexe com a cabeça das pessoas, mexe com a mente das pessoas, mexe com o emocional das pessoas, né? Você acabou de citar uma cena aí agora. Você estava falando, eu estava criando a cena. Você já pensou uma família reunida e ao invés de um estar trocando ideia com o outro, estar no celular? Ou seja, eles não estão ali, né? Quer dizer, o corpo deles estão ali, mas eles não estão ali. Eles estão em outro lugar, né? Eles não estão naquele momento. E isso acaba sendo ruim para o convívio da família. A tecnologia, ela é maravilhosa. Eu adoro a internet, eu sou um fã da internet, eu adoro o smartphone, o celular, maravilhoso, nos ajuda demais. Mas a gente tem que tomar um cuidado danado para que a tecnologia, ela não domine a nossa vida. Ela precisa ser um apoio. Veja bem você, olha como é legal. Você pode estar ouvindo esse podcast através do seu smartphone, dirigindo o seu carro. Você pode estar assistindo aí no YouTube e nesse momento e pode estar tirando daqui uma ideia ou outra que pode ajudar você profissionalmente, pessoalmente. Então a tecnologia, ela é legal, mas a hora da família é a hora da família. A hora de sair jantar é a hora de trocar ideias, se relacionar,
de curtir aquela comida bonita que está chegando, agradecer aquele momento especial que graças a Deus você pode ter, tomar a sua água, o seu vinho, perguntar para o seu filho, ouvir a sua esposa, falar do seu dia. Agora, quando a tecnologia ela sequestra isso do ser humano, o ser humano vai ficando máquina também. Olha que curioso, os robôs estão cada vez mais com a cara de humanos. Você percebe que o robô hoje em dia tem olho, tem cabelo até, o robô anda, o robô dança, o robô está cada vez mais parecido com o humano, e o humano está cada vez mais parecido com o robô. Então é um perigo, tome cuidado. Exatamente, esse raciocínio é interessante, dá a impressão que nós também estamos obedecendo a um programa. Porque os robôs obedecem a programas, softwares. Dá a impressão que nós também estamos começando a fazer parte de um grande programa, de um grande software. Sim, a gente tem que tomar um cuidado. O seu smartphone, ele deve ser Bom, não dá para viver hoje nesse mundo moderno. No próprio Brasil tem mais telefone celular, smartphone do que gente, né? Então, todo mundo tem, que apoia mesmo, mas você tem que tomar um cuidado danado para você não ser dominado por ele não dominar você. E agora, porque ele é apaixonante, a tecnologia é apaixonante, né? A inovação é apaixonante. Já existe a medicina para estudar essa dependência, se torna viciante você consultar o celular para saber se você está bem. Às vezes dá vontade, acontece comigo. Quando eu vou dormir, eu estou evitando abrir o meu celular, olhar o celular. Porque pode acontecer de ter alguma coisa ali que eu não vá gostar. E vai influenciar a minha cabeça, o meu sono. Muito bem, parabéns. Então, bom exercício. Não se consulta celular. Porque os celulares hoje são consultados. Você consulta o celular para saber se você está bem, se você não está bem. Porque ali vem uma notícia, ou muitas vezes vem uma opinião, alguém dizendo alguma coisa que você podia deixar para o dia seguinte. E aquilo pode afetar o seu sono, afetar a sua vida. E muitas vezes tornar você dependente desse equipamento, dessa informação. Então, isso acaba sendo uma doença. Você acabou de falar. Você vê o jovem hoje, pegando esse gancho aí da palavra que você acabou de usar, doença. Quando a gente era criança, nos anos 60, ou antes disso até, você não ouvia falar de doença emocional de garotos, de garotas, de jovens. Exatamente. Hoje a doença emocional, a gente está iniciando esse assunto das emoções, que hoje é um dos temas que eu sou muito contratado para dentro de empresas, para falar sobre emoções, a gestão emocional. Hoje você tem jovens, mocinhas lindas, jovens, garotos bonitos, saudáveis, com problemas emocionais, porque a tecnologia tomou conta deles, né? O excesso de Eles tecnologia. ficam dependentes da aprovação dos outros para ser feliz. Isso é um absurdo tão grande que, se isso existisse no passado, a humanidade não teria chegado com tanta solidez aos dias de hoje. Sim. Você sabe, Alfredo, eu penso nisso. Eu vou citar um exemplo a você da nossa cidade de Limeira, interior de São Paulo, dos Vargas. Os dois irmãos, faleceu há pouco tempo o seu Milton Vargas, seu Júlio está firme e forte, mas esses dois homens, em Limeira, começaram uma pequena empresa produzindo freios. Daqui a pouco eles cresceram, se tornando a indústria Varga uma das maiores indústrias do Brasil, a maior fábrica de freios do Brasil. Se lá atrás, quando eles começaram, eles fossem consultar o celular e ficassem sujeitos à mensagem dizendo não vai dar certo, vamos fazer outra coisa, e talvez eles não se tornassem, ou talvez sim, mas talvez não se tornassem os homens que se tornaram, a indústria que se tornou. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor, que diz que ele, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Sim. Infelizmente não sei quem é o autor dessa frase. Eu também não sei, mas é uma frase muito boa. Porque muitas vezes a gente consegue fazer coisas porque a gente não ouve os outros. Só que consultar o celular hoje
é quase uma ordem para você saber como que os outros pensam. E isso nos torna refém. Se nós, a geração toda hoje, precisar saber da aprovação dos outros, milhares de atitudes positivas não vão acontecer. Sim. Cientistas vão parar projetos, profissionais não vão iniciar a sua profissão, empresas não vão ser começadas. Alguém vai dizer, isso não dá certo, o que você está fazendo? E pode às vezes haver um cancelamento, uma palavra atual. Sim. Imagine você que alguns artistas que nós conhecemos hoje, eu disse isso outro dia, jamais seriam um sucesso que são na nossa memória, na nossa mente, se lá atrás eles tivessem ouvido o que os outros disseram. O Serginho, vou citar o nome aqui do Serginho Groisman, por exemplo, que é um sucesso para entrevistar, para lidar com jovens, mas o Serginho, ele é uma pessoa tímida, no seu jeito, mas tem o seu talento, mas ele talvez não passasse numa entrevista. Hoje pegaria alguém da Malhação, colocaria um jovem bonito, alguém bonito lá, né? Talvez a Ana Maria Braga não passasse numa entrevista, mas é um grande sucesso, uma grande apresentadora. O Faustão, um ícone da TV brasileira, talvez não passasse numa entrevista para apresentar um programa hoje de TV, mas é sucesso, sem dúvida, pelo seu mérito, pela sua competência. Porque hoje a mídia está criando seus próprios padrões. Ela está se tornando imediatista, ela está se tornando com uma dependência plástica. A pessoa tem que ser bonita, a pessoa tem que fazer algo engraçado, a pessoa... E ela tem que seguir padrões que não são dela e não são da arte e não são da comunicação. É um novo padrão que está se criando e que está mediocrizando a nossa geração, essas gerações, a nossa sociedade, as nossas empresas. Então, o ser humano, ele desenvolvia técnicas que eram necessárias, ele criava, ele usava o seu cérebro, o know-how, a sua experiência, e ele realizava com todo o seu esforço, sem consultar o celular, sem consultar as mídias sociais. Então, eu fico preocupado com isso, com a qualidade da arte, da comunicação, das empresas. Um exemplo disso, os músicos, os letristas, os escritores. Nós teríamos hoje Carlos Drummond de Andrade, ele venderia livros de poesia. Jorge Amado venderia livros hoje sobre a Bahia, sobre as suas histórias, né? Escritores lá, o cearense José de Alencar, o seu livro hoje seria sucesso. Até os escritores das novelas, as novelas da Ivani Ribeiro, da Janete Claire, que eram verdadeiras histórias, né, construídas a partir do ser humano, da sociedade, fariam sucesso hoje. Cantores, compositores que nós vimos no passado fariam sucesso hoje. Roberto Carlos, com as suas letras impecáveis. A pessoa pode gostar ou não gostar do Roberto Carlos, mas era uma geração que tinha a música tinha letra. A letra contava uma história, a letra contava uma poesia, ela era bonita por si só. Tirasse a música, lesse a letra, a pessoa ficava extasiada, absorvia aquela arte. Vinícius de Moraes e tantos outros, posso falar de diversos aí, de qualquer corrente musical, Caetano Veloso, Milton Nascimento, não importa. E hoje, os festivais de música costumavam premiar a melhor música, o melhor arranjo, a melhor letra, a melhor intérprete, o melhor intérprete. Elis Regina
ela não era apenas uma grande cantora, ela era uma grande intérprete. Ela interpretava. Ela podia pegar uma música que cantada por outra pessoa passava despercebida. Mas na voz dela, nos gestos dela, no rosto dela. Então essa palavra atual de entrega, a gente via nos artistas. A Elis Regina entregava a arte que ela tinha na profissão dela, na vocação dela, né, no dom que ela tinha. E isso, Alfredo, eu percebo que está faltando, e aí eu quero lhe perguntar, você com 30 anos, crianças, jovens, adolescentes, você percebe essa diferença nessa formação? Hoje o jovem ele está muito diferente por essa influência que você acabou de falar, né? Que essa informação, hoje nós vivemos, se a gente não tomar cuidado hoje, a gente se afoga em tanta informação que tem. E o grande desafio nosso é garimpar, né? Garimpar. O YouTube é interessante, que eu estava comentando agora há pouco, né? com o Davi, o nosso assessor aqui na gravação. O YouTube ele é um oceano, ali você tem tudo, né? E o grande detalhe é você conseguir ser ali um pescador de boas ideias, de boas informações. Porque você vai ser, a todo momento, você vai vir uma enxurrada, um bombardeio de informação para cima de você. E uma coisa, Silvio, que você pode observar, raramente virá para você boas notícias, boas ideias, boas informações. O que virá para você, normalmente, ou são ideias, notícias e informações fúteis, aquelas que não te levam a lugar nenhum, Sim. ou negativas, aquela que te bota para baixo. Sim. E se você não tomar cuidado e ficar focando, os algoritmos vão começar a decifrar você e vão continuar te mandando essas ideias. Daí a importância de você... O bom é que nós temos o poder de escolha. Então, a mensagem fique ligado e comece a fazer boas escolhas, porque a partir do momento que você faz boas escolhas, o algoritmo também vai observar que você faz boas escolhas. Alfredo, o que você está falando aí dá a impressão... Isso é interessante. Quer dizer que hoje a escolha é determinante. Ela é o seu destino. Mas né? então a escolha deveria estar na educação, na formação, ensinar a criança a escolher. Isso aí. Esse é o grande desafio. O grande desafio é que o jovem hoje, mais do que nunca, eu costumo fazer uma brincadeira, que o jovem hoje, Silvio, ele está procurando um gato preto num quarto escuro que não está lá dentro. Estranho, né? Interessante isso. Já pensou? Ou seja, significa o quê? Eu vou repetir, ele está procurando, o jovem de hoje, um gato preto num quarto escuro que não está lá dentro. E não está lá dentro. Ou seja, ele está perdido. Por quê? Porque, claro, hoje, raramente os jovens escutam os mais velhos, escutam os pais. Não era assim antes. Hoje o jovem, ele escuta o influencer. Então você que é pai... Que é jovem como ele. Que é jovem como ele, quer dizer... E você falou uma coisa, Nelson Rodrigues tinha uma frase muito forte, né? Nelson, dê uma mensagem para os jovens. Envelheçam. Lembra que você comentou ali atrás? Sim, é verdade. Uma coisa boa de envelhecer... Jovens, envelheçam. Então essa colocação de Nelson Rodrigues é muito interessante. Que jovens, envelheçam. Eu tive a sorte, Silvio, provavelmente você teve também, você já citou seu pai, eu citei minha mãe... Eu tive a sorte de conhecer ao longo da minha primeira infância e da minha segunda infância grandes pessoas mais velhas. Hoje, por exemplo, você que é jovem, fique ligado, porque as pessoas mais importantes estão do seu lado. Sim. As pessoas que podem te ajudar muito na vida estão pertinho de você. É verdade. E é interessante, agora tem um problema, Silvio. Um problema sério que você que é pai... você pode observar que deve acontecer também com você. A familiaridade gera desprezo. Eu vou repetir. A familiaridade gera desprezo. Como que você tem um avô maravilhoso, você não escuta ele.
Você não se interessa pela história dele. Você tem um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, você tem um tio maravilhoso, você tem um senhor que mora na sua rua, que tem uma história de vida, é uma enciclopédia, é um homem que tem 75, 80 anos. Você imagina como essa pessoa... Tá vivo, tá ali do lado. Ele pode contar para você uma série de coisas que aí você vai ouvir um influencer. E você vai ouvir um influencer. Que vai falar... Tá ali na sua família. Agora, repito pela terceira vez... A familiaridade gera desprezo. Daqui a pouco, a mulher mais maravilhosa é aquela que está do seu lado. O homem mais maravilhoso é aquele que está do seu lado. Só que você não escuta ele. Você não tenta realmente ouvir o que ele tem para falar de verdade. Então, fica essa dica aí para você que é jovem. Eu, por exemplo, uma das coisas que eu amo na vida, Silvio, é conversar com pessoas mais velhas. Mas eu sempre foi assim. Quando eu era adolescente, eu conheci um senhor que era bem mais velho que eu, e eu queria aprender. Eu trabalhava com pessoas, porque eu trabalho desde criança, né? Com pessoas mais velhas. Eu aprendia com elas. Está aí uma das causas do meu sucesso, porque eu sou um vencedor na minha profissão, no meu trabalho. Graças a Deus. No meu ramo de atividade, a empresa da minha família, eu propriamente, sou uma pessoa de destaque. A empresa é uma empresa de destaque nacional. Sim. Então, mas não é apenas pelo meu conhecimento, mas por todo o conhecimento que eu obtive através das pessoas mais velhas, que sabiam mais que eu. O meu pai dizia, pai, eu perguntava às vezes a ele, ô pai, quando que nós vamos plantar tal planta e enxertar qual variedade? O meu pai falava assim, olha, melhor a gente perguntar para o seu Rubens, não é? Vamos perguntar às vezes para o meu tio, que era mais velho que eu, claro, mas da mesma idade do meu pai, pergunte para ele. Então, ele tinha mais conhecimento sobre aquela planta específica, né? Exatamente. Então, será que vai dar certo? Vamos desenvolver 10 mil variedades, 10 mil itens de uma certa variedade. Será que vai vender? Vamos falar com alguém concorrente. Vamos procurar saber. E às vezes no nosso ramo tem uma característica: os concorrentes se ajudam. Que beleza, que bom. No nosso ramo, eu sou do ramo de fruticultura, né, ligado à agricultura, a desenvolvimento de variedades, e tanto de frutíferas como plantas ornamentais. E apesar de cada um ter o seu ramo, ter seu negócio, é comum a gente perguntar e eles falam. Isso é importantíssimo. E eles falam, né? É por isso que cresceu no Brasil. Quando alguma coisa dá certo, é porque houve união. Perfeito. A ambição, ela tem limites pessoais. Para alguma coisa dar certo, você pode ver que tudo cresceu junto. Todos cresceram juntos. Quando eu recebi uma vez uma empresa multinacional que queria se instalar em Limeira, recebi diversas empresas, como a Flex, uma multinacional do ramo em espanhol, equipos de descanso, né, colchões. Eles queriam saber, tem alguma fábrica perto? Eu pensava que era para que eles dissessem não, e era o contrário, eles consultavam para saber, porque dessa forma tem profissionais treinados, tem transportadoras especializadas, tem uma cadeia produtiva. Quando a Faurecia, uma grande empresa que produz escapamentos, escolheu Limeira, foi importante para eles saberem que havia outras autopartes, outras fábricas de autopeças na cidade. Quando a Honda escolheu Limeira para trazer a Stanley, uma fábrica que produz todos os equipamentos eletrônicos dos carros da Honda, ele quis saber se tinha outras fábricas de autopeças. Assim foi com a Mando, que produz os freios para a Hyundai. Assim foi com a Yatil, uma japonesa,
empresa da Honda que veio para Limeira, no interior de São Paulo, e fabrica todos os tanques de combustíveis da Honda para o Brasil todo. Todos, 100% dos tanques de combustíveis da Honda são produzidos em Limeira. Ela queria saber se tinha outras fábricas, se tinha... Não é um problema ter outras fábricas, muito pelo contrário, é solução para ela também. Solução. Né? Você percebe que na vida a pessoa pensa, ela quer ser exclusiva. No mundo corporativo, as pessoas se miram, as empresas miram no sucesso e na atividade de outras, porque uma fábrica precisa de uma metalúrgica para estampar algum produto para ela, precisa de transportadoras para transportar seu produto acabado, muitas vezes precisa de empresas terceirizadas na área de serviços e contabilidade, não importa, cada uma tem a sua realidade, de segurança, enfim. Você sabe que uma coisa curiosa que os japoneses, os coreanos, porque em Limeira nós recebemos 2 multinacionais coreanas e recebemos 2 multinacionais japonesas, né? A Yachiyo e a Stanley são japonesas, a Mando e a Das, que produz as poltronas dos bancos para os automóveis da Hyundai, ela é coreana. Então, eu conversei muito com japoneses e coreanos e observei algumas coisas. Eles perguntavam, primeiro que eles falam pouco e são muito precisos nas perguntas. Quando eu ia falar com eles, eu me preparava e sempre dizia para mim mesmo, responda o que eles perguntarem. Então eles perguntavam, escolas da cidade, quais as escolas de formação básica, técnica, faculdades. Eles perguntavam sobre a mão de obra, a qualificação dessa mão de obra, quais são os cursos profissionalizantes. Eles perguntavam sobre a linha de produção, as empresas, como que são as empresas da cidade. E eles perguntavam, tem campo de golfe? O golfe também estava dentro aí das necessidades. Tem campo de golfe, tem clubes, enfim. Dá a impressão que na cabeça deles, né? A pessoa está preparada para trabalhar. Eu vou ter a matéria-prima que a minha empresa precisa, eu vou ter energia elétrica, eu vou ter saneamento, água, esgoto, eu vou ter lazer, eu vou ter cultura. Isso é o que uma cidade tinha que oferecer para eles. Sim. E uma vez eu disse para um deles, olha, para os próximos 10 anos, falando dos planos da cidade. Quando ele respondeu, a seguir ele disse, nossos planos são para 50 anos. Outra coisa que eu percebi... Eles estão preocupados, né, com os próximos 50, 100 anos, né? Não é o agora só, né? Mas aí, quando você veio falar comigo, eu troquei uma curiosidade com você, porque você mandou uma mensagem pelo WhatsApp, vou chegar 15 minutos antes. E eu me lembrei quando, primeiro que não é normal alguém dizer vou chegar 15 minutos antes. O que é normal, assim que eu li a mensagem, eu pensei, ele está dizendo que vai chegar 15 minutos depois. Porque a pessoa só avisa que vai atrasar muito. E se falou que vai chegar 15 minutos depois, pode esperar uma meia hora depois dos 15 minutos. O brasileiro é assim. Eu queria lhe perguntar, na sua experiência, por que o brasileiro adotou o atraso como padrão? É estranho. Quando eu estive no Japão por 2 vezes a serviço, a trabalho, e eu vi relógio por toda parte. Onde você vai tem um relógio. E aí eu vi também que os ônibus coletivos, o horário de passada no ponto era 14h46. Era 13h22. E eu pensei comigo, isso não vai bater esse negócio. Eu fiquei com o relógio ali, olhando no ponto de ônibus, eu falei, eu vou pegar esses caras.
Quando dava 13h21, eu pensei, vai atrasar, não vai bater. 13h22, o ônibus parava na frente. É fantástico. Dá a impressão que essas coisas, que por menores que elas sejam, as culturas mais tradicionais, principalmente os japoneses, coreanos, mas eu diria os ingleses, os europeus, no modo em geral, os alemães, parece que isso vai para a vida deles. Sim. Sim. E isso traz resultados na empresa, na equipe, no esporte, em toda a situação. Você, com a sua experiência, o brasileiro leva isso para dentro da indústria? Você percebe, por exemplo, quando faltou 1 minuto, você esperou, falou, bom, não deve chegar. Aí chegou, no minuto seguinte. Ou seja, confiança. De novo, lembra o começo da nossa conversa? Sim. Confiança. O brasileiro, o que acontece? Eu tenho a felicidade de, desde moço, já estar em contato com essas empresas. Uhum. Eu também atendo muitas multinacionais, alemãs, americanas, inglesas, japonesas, coreanas. Então eu aprendi com eles lá atrás. Uhum. Por que eu te falei que eu ia chegar 15 minutos antes? Porque também eu chegar 15 minutos antes e sem avisar você que eu ia chegar 15 minutos antes, era deselegante da minha parte, não era legal da minha parte eu chegar mais cedo, porque eu combinei com você às 10. Então eu chegar aqui 9h30, 15 para as 10, sem você ficar sabendo, não era legal. Eu sou extremamente pontual. Eu nunca atraso uma palestra minha. Tem cidades que eu vou e o pessoal diz assim, mas aqui, olha, você vai marcar 7h30, né, da noite? Pode esquecer que o pessoal aqui aqui vai atrasar. Vai chegar. O pessoal pode atrasar. A palestra vai começar às 7h30. Uhum. A palestra às 7h30 eu estarei falando boa noite. Você sente falta disso para as pessoas, do modo geral? Eu sinto, sim. Eu sinto muita falta disso e eu sou chato nesse sentido. Os meus amigos sabem que eu vou sempre chegar na hora. E eu acho que dá uma tranquilidade, uma paz, você fica emocionalmente legal quando você sabe que aquilo que foi comentado em termos de horário foi cumprido, de datas. Claro, eu não consigo, talvez, em tudo que eu faço na vida, ser assim. Mas em relação ao horário... Uma questão de respeito. Respeitar. Mas então, essa questão de respeito... E a cultura também, né? É cultural também. Você falou... A educação, ela traz, né? Você falou de escolha, você está falando de educação, de respeito, você está falando de confiança. Alfredo, você está falando de valores. Sim. Você está falando de uma base do ser humano, da sociedade, que quando não existem, e quando esses valores não existem, essa sociedade vai ruir. Com certeza. A empresa vai ruir. Sim. Vai perder para uma multinacional, para um produto importado. Sim. Vai gerar menos emprego. Vai cair o imposto do Estado, da Prefeitura, do governo federal. Vai faltar dinheiro lá na ponta. Os profissionais vão ser menos competentes. E aí, a origem disso, onde que está, Alfredo? Nessa perguntinha que você fez ali há uns minutos atrás. E os jovens? Você trabalha com plantas. As pessoas vão lá na sua loja comprar aquela planta. Elas confiam que lá elas vão encontrar aquela planta que ela precisa. Mas veja bem, ela chega lá, a planta já está formada. A planta já está pronta para ela levar para casa e usufruir, né? Ou seja, deixar a casa dela mais bonita, ou plantar aquela planta crescer e dar um fruto. Mas veja bem, você que trabalha com planta, você sabe que aquela planta foi uma semente um dia. Depois ela virou um brotinho, agora foi enxertada. Aí você sabe, os seus colaboradores tiveram que cuidar dela para que ela ficasse uma planta legal. Então, o problema principal no mundo, mas principalmente no Brasil, nós precisamos cuidar das nossas plantas. Quem são as nossas plantas? São as nossas crianças, os nossos jovens. Exatamente. Eu tive a felicidade de ser uma planta que teve cuidado. Sim. E aí eu virei uma pessoa... Começou com a sua mãe. Com a minha mãe.
Com a minha mãe. Começou com a sua mãe, depois foi para os professores, meus irmãos, seus depois irmãos, professores. Depois as pessoas mais velhas que eu conheci, o João Coragem, aqui de Limeira, um homem de 80 e poucos anos, que me ensinou a trabalhar. Sim. Ensinou que tudo que eu fizesse eu tinha que fazer com qualidade. Eu cuidava da horta lá da fazenda. Fui peão na roça também, né, quando criança. O João Coragem, ele me ensinava que eu tinha que fazer um canteiro, mas ele fazia um canteiro lindo, perfeito. E aí eu fazia o canteiro torto. Ele disse, não é assim, é assim. Então tem que aguar, ó, não pode jogar a água. Mas são coisas... Tem que criar um chuveiro para a água não cair na planta direto. Mas são coisas que a escola não vai ensinar. Não. Eu costumo dizer que tem coisas que a faculdade nunca vai ensinar. Eu já falei para você da minha ideia de um dia, é um sonho ainda, né? Que é a faculdade da vida, né? Que é a gente pegar esses jovens, da mesma forma que você tem lá o viveiro de plantas, e as pessoas vão lá buscar aquela planta legal, um dia eu acho que poderia ser um programa, sabe? De alguém pegar e formar esses jovens. Não, a formação da escola já existe, mas aquilo que a escola não ensina, Silvio. Para a empresa, por exemplo, a indústria, falar, puxa, eu preciso de um funcionário, eu vou lá nesse local buscar esse funcionário, porque lá eles estão prontos. Essa sua ideia é brilhante. Uma época eu criei chamava-se, eu criei uma escola, chamava Escola de Líderes. Era uma escola virtual, sim, mas os jovens, os adolescentes eram indicados pela escola de ensino médio, das escolas de ensino médio, aqueles que se destacavam, e esses eram levados para novos cursos, viagens, conhecimentos, assessoria de profissionais, conhecer indústria, empresas. E esses jovens foram levados a conhecer as empresas da cidade, a conhecer a prefeitura, conhecer a Assembleia Legislativa do Estado, fantástico, conhecer secretarias de governo, como é que funciona algumas instituições como o fórum, como mesmo hospitais. E porque esses jovens, eles podem ter todo o conhecimento que se puder dar a eles de matemática, de história, de geografia. Mas se você não der a esses jovens o conhecimento sobre confiança, sobre iniciativa, sobre ter metas na sua própria vida, sobre escolha, sobre escolher. Então, essas são coisas que a faculdade, nenhuma escola ensina e se aprende olhando outras pessoas, outros líderes. Então, essa ideia... Você imagina, por exemplo, uma Ciesp, um Sebrae, uma entidade dessa, criar uma escola dessa. Você imagina, por exemplo, você falou do seu Júlio Varga, que ainda está forte. Você imagina o tesouro ouvir um homem desse. A riqueza ouvir uma pessoa dessa, dar uma aula. Isso não tem dinheiro que pague. Então, um Sebrae, você aí do Sebrae, ou da Ciesp, pensem nisso. Porque da mesma forma, como eu disse e repito, que as empresas precisam de mão de obra qualificada e elas falam que não tem. E é assim mesmo, eu trabalho, atendo as empresas. Não tem gente, Alfredo. Os jovens não querem saber de nada. Mas eles não querem saber de nada. O jovem é como uma planta pequenininha. Ele precisa ser orientado, cuidado. Sabe o que eu falo, Alfredo? Que, olha, quando o empresário, eu sou empresário, eu falo isso. Tem dezenas de vagas abertas. E é difícil delas serem preenchidas. Eu digo que a culpa não é só daquele jovem. Foi preciso muita gente na vida dele para ele chegasse a isso. Isso mesmo. Negativamente. Isso mesmo. Ele precisou de um pai, uma mãe que deu tudo, de pais que deram tudo a ele, sem que ele se desenvolvesse, sem que ele sonhasse com aquilo. As crianças recebem coisas até sem querer. Sim. Eu quando era criança, eu não tive brinquedos. Eu lembro de uma única vez que o patrão do meu pai deu um tratorzinho de plástico. Foi o único brinquedo que eu ganhei na minha vida. Mas eu não tenho nenhum problema com isso. Zero problema, né? Que bom, né? É isso. Eu não tenho nenhum problema. Nenhum brilho, nenhum trauma, nada disso, né? As minhas netas, os meus sobrinhos, eles ganham presentes, eu dou presentes. Mas eu fico pensando, eu não tive esses presentes. Sim. Mas eles só colaboraram.
Primeiro que eu não senti falta, eu não sabia que isso era um medidor para a minha vida. Não era normal. Sim. E quando eu passei a sonhar com alguma coisa, criança ou adolescente, eu passei a lutar para conseguir aquela coisa, a sonhar e trabalhar para isso. Isso criou no meu cérebro, na minha vida, um comportamento. Se eu quero algo, eu vou trabalhar, eu vou projetar isso para a minha vida, eu vou me associar a pessoas que pensam igual a mim ou que podem colaborar para que eu atinja aquele objetivo. Então, eu costumo dizer que se esse jovem está despreparado, está desmotivado, está desqualificado, começou às vezes na família a ausência de criar nele sonhos. Permaneceu na escola, que passou a ele geografia, matemática, história, mas não passou a ele valores, comportamentos. Não que os professores sejam ruins, Não, sim. é que do modo geral... E os próprios pais também, né, Silvio? Às vezes os pais, eles também não tiveram a informação, não tiveram o conhecimento para passar para os seus Sim. filhos isso. Mas hoje nós estamos vivendo na era do conhecimento, na era da informação, né? Então, você que é pai hoje, puxa, é muito importante você saber que nós tivemos sorte, você e eu, né? Clint Eastwood, é um ator, Kirk Douglas, dando uma entrevista, o velho Kirk Sim, Douglas. o Kirk Douglas, pai do Michael Douglas. Pai do Michael. Aí o repórter perguntou, os dois dando entrevista juntos, né? Juntos. Aí o repórter perguntou, Kirk, qual a diferença? Tem diferença tua em relação ao Michael? E o velho disse, assim, eu tive sorte, ele não. Aí o repórter falou, como assim sorte? Falou, então, eu nasci pobre, ele já nasceu rico. Então eu tive sorte porque eu tive que batalhar. Veja bem, claro que não, você que já nasceu rico, você não foi uma escolha. Uhum. Né? Você teve a sorte, sei lá, né? Você nasceu numa família rica. Você também não escolheu isso. Ou você nasceu numa família pobre. Você não escolheu isso. Você nasceu lá, família rica ou pobre. Agora, daí para frente, também depende das suas escolhas. Né? Alfredo, estamos caminhando para o final. Você está fazendo um grande trabalho agora de gestão emocional para as empresas. Eu atuo em várias áreas, né? Eu atuo na área da liderança, falo com líderes, falo com equipes de vendas, faço convenções de vendas e falo com chão de fábrica. Agora, há um mês atrás eu estive aqui em Limeira, raramente eu falo na minha cidade, e eu tive a felicidade de falar para uma grande empresa aqui, para todos, para 1.200 funcionários, chão de fábrica. Então eu atuo dentro dessas três linhas, liderança, equipes de vendas e chão de fábrica, com vários temas. E qualidade, inovação, mudanças, vendas, liderança. E hoje um tema que eu estou trabalhando muito é a gestão emocional por conta desse momento emocional que o Brasil e o mundo vive, né, pós-pandemia, e não só pós-pandemia, mas com essas mudanças em alta velocidade. Então, veja bem, Silvio, você compra um smartphone novo, você quer saber como esse smartphone funciona. E se você não sabe sozinho, você busca ajuda para pessoas te contarem tudo que aquele smartphone pode te oferecer. Certo. Para te ajudar a viver uma vida boa. Quando falta, por exemplo, um aplicativo, você baixa ele. Exato. Eu não tenho esse aplicativo, não veio junto. Então eu baixo o aplicativo. Baixei o Waze. Legal. Tudo isso para quê? Porque aquele aparelho, ele ajuda, ele facilita muita coisa na sua vida. Mas olha que curioso. O mais fabuloso aparelho do universo, chamado cérebro humano, as pessoas não têm curiosidade de saber como é que ele funciona. E dentro de tudo que o nosso cérebro produz, uma das coisas mais importantes para a gente viver uma vida boa, viver bem, são as nossas emoções. Sim. Então hoje, mais do que nunca, você saber como lidar com as suas emoções, mas não só isso, não basta. Você saber também lidar com as emoções dos outros é fundamental para você viver uma vida boa. E a empresa tem que entender isso, se meter nisso? Sim, porque se o trabalhador, se o colaborador, ele não está emocionalmente legal, ele foi ensinado a tarefa dele para fazer, a tarefa foi treinada, ele já fez e muitas vezes agora, nesse momento, ele não está fazendo. O patrão agora tem que se preocupar com a emoção. Com as emoções.
Porque são do funcionário. As emoções do funcionário, primeiro o patrão precisa se preocupar com as emoções dele. Porque às vezes também ele causa estresse. Ele está estressado, ele não está emocionalmente bem e ele acaba passando isso para a própria equipe. Então, primeiro a emoção dele, depois as emoções dos outros. Porque o trabalhador, para entregar o resultado, para performar, né? A gente usou bastante essa palavra entregar, né? Então, para ele entregar os resultados, para ele performar, você como ser humano, você como esposa, como marido, como filho, como mãe, para você ser uma boa mãe, um bom pai, um bom marido, um bom funcionário, você precisa estar bem emocionalmente. Se o funcionário não está bem na vida dele, ele não vai estar bem na empresa. Essa colocação sua é perfeita porque eu chamo a atenção. É muito teórico quando você fala assim, pessoal, o problema de casa é em casa, tá? É problema do trabalho, trabalho. É fácil, né? Isso Parece é fácil, que é fácil falar, fácil né? falar. Falar é fácil, mas na prática não é. É. Então hoje você buscar entender as suas emoções é fundamental. E um recado que eu deixo para quem está aí nos ouvindo ou nos vendo no YouTube, né? Busque se informar. As suas emoções. É importante você estar emocionalmente legal. E não esqueça de uma coisa importante. Busque a sua paz. Encontre os seus refúgios. Encontre os seus refúgios. O que são refúgios? São coisas, são momentos, são acontecimentos que te trazem... que te fazem bem. Por exemplo, um refúgio, para mim, por exemplo, é fazer caminhadas, fazer corridas, exercícios. Aquilo que te faz bem. Isso. Onde você se encontra. Onde você se encontra. Por exemplo, uma vez eu construí uma chácara. O sonho da minha mãe sempre foi a família. Então eu construí uma chácara para reunir a família. Nós passamos 22 natais naquela chácara. Que legal. Ali era um refúgio, onde a minha mãe ia, os filhos, os ou netos. mesmo você sozinho. Porque, na verdade... Sim, o refúgio você tem que encontrar. Eu costumo dizer, alguém um dia me perguntou, viu, eu estava em tal lugar, e aí me perguntaram, com quem? Eu falei, comigo. É um refúgio. Eu precisava falar comigo. Sim. Eu precisava da minha companhia. Sim. Às vezes alguém me pergunta, você estava sozinho? Eu digo, não, eu estava comigo. Eu estava com você o maior falou companheiro com quem? do mundo, eu mesmo. Né? Em qual companhia? Na minha companhia. Sim, com quem você falou? Eu falei comigo. Fantástico. Isso mesmo, isso mesmo. O refúgio você pode ser uma chácara com a sua família, pode ser você sozinho. Eu tenho dezenas de refúgios. Não é? Porque quando você não tem muitos refúgios, sabe qual vai ser o seu refúgio? Uma garrafa de uísque. Na verdade, daqui a pouco você fica bebendo, o refúgio é só beber. Exato. E aí que a coisa piora. Porque, pior. Sim. Eu costumo dizer que isso é uma dissonância cognitiva, né? Que é quando você sai fora do seu equilíbrio e passa a acreditar no que parece e não no que é de verdade. Sim. Às vezes, como você disse, buscar uma paz, que você sabe o seu ponto. E cada um tem que ver o seu, né? E a empresa tem que colaborar para isso. Com certeza. Uma empresa que consegue um equilíbrio emocional dos seus colaboradores, dos seus funcionários, vai conseguir um equilíbrio maior na sua própria produção, na confiança que o cliente tem daquela empresa. Dá lucro também. E acaba dando lucro. Dá lucro também. Agora, principalmente a liderança. Vocês líderes têm uma influência muito grande. O líder, o gerente ali do departamento, sabe? O supervisor ali da fábrica, sabe? O líder imediato, ele tem um papel importantíssimo para criar esse clima emocional legal. Viu? Sim. Me conta, de todos esses 30 anos, me conta uma alegria, uma historinha, o que aconteceu nas suas palestras que você nunca esqueceu? Tem muitas coisas assim legais que acontecem, viu? Uma coisa legal que aconteceu há um tempo atrás, né? Eu vi um casal vindo na minha direção, depois que terminou a palestra, um casal vindo na minha direção e com uma jovem, uma adolescente, né? Uma moça na casa de uns 18 anos, 16, 18, nessa casa. E aí o casal disse, Alfredo, nós assistimos você, a gente estava namorando, e aí a gente se casou e teve a nossa filha, e a gente, desde pequeno, um dia queria que a nossa filha assistisse também a sua palestra, então eu trouxe a minha filha para assistir a sua palestra.
E foi um momento de muita felicidade, porque eu sei que os pais que amam os filhos, eles querem o melhor para o filho. Então, quando eu vi aquele pai, aquela mãe trazendo aquela adolescente para me assistir, aquilo me trouxe felicidade e ao mesmo tempo responsabilidade, de saber que o que a gente fala, né, pode tocar a mente, o coração de alguém. Então foi um motivo assim de muita alegria, de muita felicidade, viu? Então isso foi E alguma frustração? Você tem alguma? Alguma coisa que você ainda gostaria de fazer? Tenho sim. A frustração é que ainda eu não fiz um trabalho para os jovens. Eu ainda não. Essa é uma frustração que eu ainda tenho. Como eu sou muito moço ainda, eu acredito que ainda pode dar tempo, mas é uma frustração. Eu vejo que eu poderia ajudar muitos jovens, mas eu ainda não consegui realizar isso. Alfredo, isso que você está dizendo é uma preocupação minha também. Eu tenho certeza que das grandes histórias empresariais que nós tivemos no Brasil, se fôssemos falar com eles, eles diriam a mesma coisa. Os senhores que têm 80, 90 anos, 90 e tantos anos, como disse aqui seu Júlio Vargas e tantos outros, diriam: alguém começaria uma empresa como eu comecei hoje? Mesmo os artistas começaria como eu comecei hoje? Os escritores começariam como eu comecei hoje? Não. Hoje não seria possível. E isso é um problema muito grave para as gerações futuras. Essa questão de falar aos jovens, o seu sucesso de falar para as empresas, para os funcionários, deveria ser usado, na minha opinião, para falar para os jovens dentro do ensino médio, quando os adolescentes, os jovens têm entre 15 e 18 anos. Essa é uma idade, eu costumo dizer, você que está me assistindo, por favor, entenda o que eu vou dizer. Todos cuidam das crianças, e quando não cuidam, é crime, é improbidade, é ilegal. Alguém vai ver, os conselhos tutelares, as autoridades, alguém vai ver e alguém vai denunciar. Mas há algo, né? E os jovens, porque criança em tese é até 12 anos, adolescente de 12 a 18, não é uma regra biológica nem científica, mas legal e comportamental. Jovens a partir daí dos 19 anos. Mas a partir dos 19, dos 20 anos, esses jovens, eles já têm voz própria e eles conseguem se defender, buscar alguma coisa na vida. As crianças têm os seus tutores, os seus pais e os seus professores, alguém vai defendê-los e vai ver que não estão na escola, alguma coisa aconteceu. Mas há um lapso, que é a adolescência. Eu falei 12, mas vamos dividir aí na fase escolar, que é justamente a partir do primeiro ano do ensino médio. Acaba o 9º ano, que é aos 14 hoje, acaba o ensino fundamental, o Fundamental 2, o ensino fundamental, antigo ginásio, acaba aos 14 anos. A partir daí tem o primeiro ano do antigo colegial, que seria o jovem com 15 anos, 15, 16, 17 ou 18 anos. Esse período é quando ele é adolescente e dá-se a impressão que ninguém cuida deles. Perfeita a sua colocação, concordo. Há um ponto cego aí, que é perigosíssimo. E nesse momento dos 12, eu falaria mesmo também dentro dessa linha, dos 12, 13 aos 17, 18, aí ele vai precisar aprender a fazer as escolhas dele. Exatamente. Eu acho que aí tem um problema aí, na hora dele fazer as escolhas dele, na hora... e aí entraria tá faltando aí um trabalho em cima dos valores, dos princípios e tudo mais. Porque o que você acha de você desenvolver um texto nesse sentido? Como você falou, o que desencadeou essa fala foi justamente a frustração. A frustração é essa, de eu ainda não estar fazendo, porque o texto, o que falar eu já tenho. O que falar
eu tenho muitas coisas para falar, porque tem muitos jovens que assistem minhas palestras dentro das empresas, muitos jovens, e é interessante que eu tenho sempre uma preocupação, Silvio, no meu trabalho. A minha preocupação é se as mulheres estão gostando da minha palestra e se os jovens estão gostando da minha palestra. Porque se as mulheres e os jovens estiverem gostando, é sinal que a minha sensibilidade está legal. E é interessante que é mentira quando falam que o jovem não quer saber de nada. Não, é que o jovem, lembra da frase lá atrás? Ele está procurando o gato preto no quarto escuro que não está lá dentro. Então, você mostrar para ele, olha, você pode escolher isso, mas você pode escolher isso também, aquilo outro. Veja a Anitta, não veja a Anitta só como uma moça que dança e faz tatuagem. Veja a Anitta também como uma moça que é uma batalhadora, é uma trabalhadora, trabalha mais do que muitos executivos. Luta, teve que superar, né? Então, veja esse lado também da Anitta. Claro, não estou falando aqui do jovem ser careta. O jovem tem que curtir a vida. O jovem tem a hora da festa, ou tem a hora do futebol, ou tem a hora de brincar, mas tem a hora também de você pensar. A maior parte das decisões, das escolhas foram feitas nessa fase. Foi nessa fase. Foi nessa fase. Exatamente nessa. Exatamente nessa fase. É quando o sujeito decide se ele vai para uma profissão, se ele vai, muitas vezes, infelizmente acontece gravidez na adolescência, sim. A menina abandona a escola, é incompreendida pela família, desmorona ali o sonho, muitas vezes, do menino ou da menina, do jovem ou da jovem. É ali que, muitas vezes, cria valores invertidos. Não, bonito, bom é ter as coisas. É nessa fase que há um erro muito grande, na minha opinião. É quando há uma diferença entre ter e ser. O adolescente, para ele, sucesso é ter as coisas. É ter um carro, é ter alguma coisa, é ter o melhor iPhone. Quando, na verdade, o grande sucesso na vida da pessoa é ser alguém. Porque se ele primeiro ser, o ter vai ser uma consequência. Ele vai conseguir. É que muitas vezes, o que acontece, Silvio? Ele quer o ter antes do ser. Aí o ter, ele fica efêmero, ele se esvai. A outra coisa é que eu digo sempre, há uma diferença entre o que e quem a pessoa é. Isso na verdade de um filme, chama Amistade, do Steven Spielberg, quando um advogado que defende escravos após a abolição, escravos que foram trazidos por um navio negreiro, e entre a lei ser aprovada da abolição, esse navio estava aportando. Então houve um lapso, e esse jovem advogado, sem saber como fazer para defender aqueles escravos que estavam presos, procura um velho advogado, um idoso. E quando esse velho advogado, se não me engano era o Anthony Hopkins que fez esse personagem, pergunta para esse advogado: mas quem eles são? E aí o advogado jovem diz: eles são negros, são escravos, foram trazidos da África. Não, ele disse: eu não perguntei isso, eu perguntei quem eles são. E numa entrevista que ele vai falar com aquele escravo, ou aquele negro que na verdade não era escravo, era livre, quando pergunta e alguém traduz, aquele escravo conta da tribo que ele era, de onde ele veio, de quem ele era filho, com quem ele era casado, quantos filhos ele tinha. E aí aquele velho advogado disse para o jovem: isso é quem ele é. Quem você é a história que você tem de vida. Não é o que você tem, ou a sua função, a sua situação naquele momento. E isso é uma coisa que não se ensina às crianças e aos jovens, aos adolescentes. Se você passar essa fase da vida, entre os 10 e os 20 anos, sem saber definir a diferença entre ter e ser, o que a pessoa é ou quem ela é, você vai comprometer todos as próximas décadas da sua vida. Então, Alfredo, se você desenvolver um texto, eu vou ser uma pessoa que vou querer divulgar e te ajudar, porque eu só encontro uma solução para o Brasil: é na formação das pessoas. É isso.
na educação e na autoformação também, porque, como você disse, o que sai no celular, o que aparece no celular, precisa ser influenciado por nós. Sim. E não nós influenciados pelo que vemos no celular. As ideias, o que faz as pessoas são as ideias, né? Então, a gente está aqui, né, Silvio, nesse bate-papo e trocando ideias, trazendo à tona ideias, provocando ideias, né? Tem uma frase que me acompanha já há muitos anos, que eu gosto muito, e ela resume dos princípios que eu trabalho. As ideias não melhoram o mundo, as ideias melhoram as pessoas. As pessoas melhoram o mundo. Então, a gente fica preocupado, como é que eu melhoro numa empresa, por exemplo? Como é que eu melhoro o meu setor? Como é que eu melhoro o meu departamento? Melhora a qualidade de ideias das pessoas. Melhora as pessoas. Melhora as pessoas. Veja as ideias que essas pessoas estão. Como é que eu melhoro a minha vida, agora saindo da empresa? Eu não estou legal, não estou bem. Tá? Quais são as ideias que estão dominando a sua mente? Mas isso, melhorou as ideias, melhora as pessoas. Isso é fundamental. Tem gente, eu sempre digo para todo mundo, viu? A chave são as pessoas. Sim. Quem é o seu time? Quem é o seu centroavante, se estivéssemos falando de futebol? Sim. Quem é o seu goleiro? Quem é o seu zagueiro? E eu falo futebol para as pessoas entenderem melhor, mas pode se trocar por qualquer esporte. Sim. Se fosse uma banda de rock, quem é o seu vocalista? Quem está no contrabaixo? Quem está na guitarra? São as pessoas. A partir do momento que você melhora o seu time, você vai melhorar seus resultados. Então, Silvio, sobre esse tema que a gente está falando, né, de as ideias, você formar, né, as pessoas para... as ideias não melhoram o mundo, melhoram as pessoas melhoram o mundo. Eu lembrei de uma história de um escritor, que ele estava terminando ali um dos seus livros, e a irmã deixou o sobrinho para que ele cuidasse. E infelizmente criança, né? Não, infelizmente não, criança é criança, sempre. Ela ficava lá, o tio vem brincar comigo, o tio vem brincar comigo, aquela história. E ele encontrou uma forma, né, uma estratégia de deixar a criança brincando, entretida com alguma coisa, e ele continuar terminando o livro dele. Ele pegou o mapa mundi, aquele mapa onde tem todas as regiões do mundo, e cortou aquele mapa mundi em pedaços. Sei. Virou uma pacoteira, ou seja, um quebra-cabeça. Ele montou um quebra-cabeça. Isso, certo. Com o mapa mundi. Ele pegou o mapa mundi, olhou para a criança e disse, dê uma olhada nisso aqui é o mapa mundi. E com a tesoura cortou em pacotes e chamou o garoto. Disse, olha, você monte esse mapa mundi, quando você terminar de montar, o tio brinca com você. Foi a estratégia que ele encontrou. Uma intenção boa até da criança montar os países, né? Os países, e tem mais. Ia demorar, né? Sim. Porque ele picou em centenas de pedacinhos. Sim. Então ele disse, agora eu estou tranquilo, essa criança vai ficar montando o mapa e eu estou aqui. Quando você terminar, o tio brinca com você. Depois de 10 minutos, o menino voltou. Ele ficou surpreso. Tio, vem brincar comigo, tá montado o mapa. O escritor disse, poxa, é impossível, a não ser que seja um superdotado, um gênio, né? Ou deve estar tudo bagunçado. Ele foi lá conferir. Quando foi conferir, o mapa estava montado perfeito. Os países certos, os lugares certos. Todos no lugar certo. Ele olhou para o menino e disse, você é um gênio, como é que você conseguiu tão rápido assim? E o menino disse, foi fácil, tio. Quando o senhor esticou o mapa mundi, eu vi que atrás tinha a fotografia de um homem. Então eu fui pelo homem. Foi só eu deixar o homem direitinho que o mundo também ficou direitinho. E esse escritor é Michel Quast. Inclusive ele colocou como título do livro, Construir o Homem para Construir o Mundo. Interessante, a criança olhou o verso e pelo verso que tinha uma pessoa, tinha um homem que era de conhecimento dela, ela montou certo o mundo. O mundo que era o outro lado. E dentro desse assunto que a gente conversou, né? Construindo as pessoas, nós vamos construir um mundo melhor. É uma simbologia muito interessante, porque ela procurou uma identificação dela, usou a inteligência e mostra que é através do ser humano, né? Pelo símbolo. Uma bela história. Legal. Eu vou te contar uma coisinha também para o final, que eu me lembrei e eu gostaria de contar. Eu estava na faculdade de administração, em Limeira, Luisca Faculdades. Na faculdade do interior de São Paulo,
mas que formou muita gente boa e forma muita gente boa. Eu tinha 19 anos. Meu professor de administração ingressou na sala de aula e já perguntou aos alunos: me diga qual é o objetivo de uma empresa, e vamos dizer que essa empresa ela fabrica camisas. Ela fabrica 1000 camisas por mês, essa nossa empresa hipotética. Qual é o objetivo dela? E os alunos começaram a responder: é o lucro. Todo mundo respondeu: lucro, lucro, lucro. Desculpa, vou começar de novo a história, porque ele não perguntou qual era o objetivo. Ele perguntou qual era a finalidade da empresa. Qual era a finalidade da empresa hipotética que fabricava 1000 camisas por mês? E as pessoas: lucro, lucro, lucro. Ele disse: não, a finalidade é vestir pessoas. Sim. Porque se ninguém precisar de camisa, nós não vamos fabricar camisas. Aí ele perguntou: mas e o objetivo? Aí as pessoas: bom, o objetivo é fabricar camisas também. Ele falou: não, o objetivo é o lucro. Você pratica a finalidade de vestir pessoas e aí você obtém o lucro da sua atividade. E aí ele terminou a pergunta dizendo: e quais são as metas? O que você tem como meta numa fábrica de camisas que fabrica 1000 camisas por mês? Os alunos estavam já perdidos, né? Não, a meta é ter lucro, professor. A meta não é fazer a camisa, não é ter lucro. Eu falei: não, as metas que você vai desenvolver é a partir dessas 1000 camisas que você fabrica. Se você fabrica 1000, a sua meta é fabricar 1100, 1200, 1300 camisas. Essas são as metas que você coloca para a sua vida. E quando você confunde o que é finalidade, qual é o seu objetivo, quais são as suas metas, a sua vida toda vai estar bagunçada. A empresa vai bagunçar a sua linha de produção, as suas vendas, o seu RH. A partir dessa definição do que era o objetivo, quais eram as metas e principalmente qual é a finalidade, que era vestir as pessoas, é que eu comecei na minha vida. Aos 19 anos, aquele professor, se não me engano, o professor Queiroz, eu tenho certeza, o nome dele era Queiroz, um professor de administração, trabalhava numa empresa que não existe mais, que era Irmãos Galzerano. Sim. IG, Irmãos Galzerano. E aquele professor, em minutos, ele marcou a minha vida toda. Sim. Porque toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu penso: qual é a finalidade do que eu estou fazendo? Nunca é lucro. A finalidade, você, quando veio falar comigo, você me ensinou. A finalidade é ajudar pessoas. Você dá palestras, aquele que ensina, o médico quando presta consulta a alguém, todas as nossas atividades elas são para ajudar alguém. Sim. Essa é a finalidade. É claro que você tem um objetivo com isso, que é obter o sustento para a sua vida, ganhar dinheiro com isso honestamente. As metas são as suas metas pessoais, quer dizer, eu vou ampliar, eu vou estudar uma coisa nova, eu vou mudar alguma coisa, são metas. A partir do momento que eu confundo isso, seja profissionalmente ou pessoalmente, eu bagunço tudo e comprometo o resultado final. Eu deixo de ajudar pessoas, eu deixo de ter lucros, eu passo a perder espaço para os meus concorrentes, eu desapareço do mercado e eu comprometo a minha própria existência. Sim. Olha, Alfredo, o poder das ideias. Né? Uma ideia que você ouviu do professor lá atrás, você era moço, e essa ideia fez a diferença grande na sua vida. eu tenho muito orgulho de as principais coisas que eu aprendi na minha vida, ou foram dos meus pais, ou das pessoas mais velhas que eu, dos idosos com quem eu convivi, da minha avó,
dos meus tios, dos meus mestres, professores, seja o que fase for da minha vida, eu consegui, graças a Deus, ter bons mestres e tirar o melhor deles. Eu guardei na minha mente o que eu aprendi na sala de aula. Sim. Mas, posteriormente, eu aprendi com os líderes. Mesmo fora da sala de aula, a gente continua aprendendo. Tem gente que se ilude, que aprende só no banco escolar, só numa faculdade, só numa escola. Não. Não mesmo. O que a gente mais aprende na vida Sim. é fora. E você sabe que a gente aprende com amigos também. Sim. Eu falo para as pessoas, viu? Tenha bons amigos, amigos que te ensinem. Né? E eu aprendi com muitos amigos. Aprendi com as suas palestras, por exemplo. Palestra, vai ouvir. Aquela pessoa desenvolveu um texto, aquela pessoa estudou, pesquisou, preparou algo, né? Então vai lá, porque é algo que você vai pegar para a sua vida. Isso as empresas, eu incentivo empresários, diretores, traga uma palestra para a sua empresa. Primeiro que vai ser uma festa para os funcionários, né? Assim, vai ser uma diversão para os funcionários. E 1 hora de palestra, às vezes, tem um resumo de uma vida toda, né? Então, é sempre legal as ideias aí. Muito bem. Por favor, eu quero pedir aqui a você, meu amigo do Brasil todo, compartilhe, curta, ative o sininho para receber novas publicações, avise os amigos, se inscreva no nosso canal. Hoje, Alfredo Rocha, nós ouvimos Alfredo Rocha e aprendemos muito, tenho certeza que foi muito bom e agradeço muito, Alfredo. Obrigado, Silvio, obrigado a você também aí que escutou a gente aí, ouviu, ou o telespectador que assistiu, foi um prazer estar com você e estar aqui com esse pessoal todo legal. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.